Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Mandou um link aqui no cordinho da ESPN Brasil com Nicolete com informações direto da Colômbia, onde logo mais o Verdão aí enfrenta o Júnior Barranquilha. Também um trechinho aqui do canal do Facincani, onde ele falou tudo com as infos aí do Verdão atualizadas. Também o trechinho aí do Fala Veloso, onde ele trouxe as informações aí de quem entra e quem chega nesta janela. Vamos ver se vai ter negociação e tudo aí sobre Nino e muito mais do Verdão. Fique até o final do vídeo, já deixa o like e deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vambora lá! Palmeiras vai estrear em Cartagena, que é uma cidade histórica que fica no litoral do Caribe, porque o estádio do Júnior Barranquilha, lá em Barranquilha, está sendo reformado para a final da Copa Sul-Americana. Então o Júnior Barranquilha vai mandar seus 3 jogos em Cartagena. Palmeiras tenta manter o bom momento nessa temporada, vem de 5 vitórias no Campeonato Brasileiro e o seu histórico de Libertadores. Nas últimas 8 edições da principal competição da América, Palmeiras acabou 6 vezes com a melhor campanha da primeira fase, por isso não vai poupar ninguém, vai com força máxima para a estreia contra o Júnior Barranquilha. Paulinho e o Vitor Roque estão treinando, participando do treinamento aqui no Colégio George Washington, mas devem ficar fora, inclusive do banco de reservas. Eles ainda estão se recuperando, o Paulinho ainda não estreou na temporada e o Vitor Roque se recuperando da pancada no tornozelo. Deve ser o desfalque do Palmeiras, mas vai levar essa dúvida até a hora do jogo. O Palmeiras já enfrentou o Júnior Barranquilha 2 vezes na fase de classificação da Libertadores, em 2018 e 2019, e conseguiu 4 vitórias, 2 vitórias aqui na Colômbia, mas o cenário será um pouquinho diferente. Além do adversário, que é tradicional na Libertadores, aqui na Colômbia, também tem o calor, agora 33 graus, e o estádio acanhado. A capacidade do estádio de Cartagena para 18 mil torcedores e todos os ingressos já foram vendidos, Plihal. Então é nesse ambiente que o Palmeiras vai estrear na Libertadores e, é claro, a gente vai trazer todas as informações, transmissão exclusiva dos canais ESPN, Júnior Barranquilha e Palmeiras. Abraço para você, até a próxima. Tigrinho ainda deve ser desfalque, mas eu vi ele dando um pique e acho que para domingo pro derby ele vai estar inteiro, hein? Não joga o Arias, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas o Tigrinho deve estar de volta aí no Clássico domingo na Neoquímica Arena. Facinca, jogando com esses times na Libertadores, não tem como o Palmeiras ficar observando tipo um lateral esquerdo, direito, até um zagueiro volante? Eu acho que o foco no Palmeiras, Natão, vai ser para outro perfil de jogadores. Também acho. Alguns atletas aqui na América do Sul, a gente tem visto que o Palmeiras não tem dado muita trela. Nós aqui fizemos, não vou dizer uma campanha, mas uma sugestão de que, olha, se o Palmeiras está precisando de um primeiro volante rápido, barato para trazer, vai lá e pega o cara do Racing, lá o Sousa. E o Palmeiras nem tchum pro cara, tipo, andou, não foi nem atrás, não se interessou, não teve absolutamente nada. Então é só para vocês terem uma ideia que o efeito Aníbal Moreno deixou o Palmeiras um tanto quanto retraído para essas observações. 6 últimas melhores campanhas do Palmeiras, mas só 2 taças. Flamengo passa capengando e leva a taça. Faço nem tanta questão de ser líder geral. Tá aí, Vico, uma coisa que eu quero dizer pra senhora. Sim. Bobagem. Concordo. Eu acho uma perfumaria essa história de melhor campanha na Libertadores. Legal, ganhou. Pô, se for, ótimo, vamos comemorar tudo. Se não for, eu às vezes fico com a impressão que na hora que esse time precisa dar uma resposta fora de casa, ele entra mais ligado quando assim, quando o time não é favorito fora de casa. Vou ter que decidir fora. Esse time entra mais na rotação de buscar o resultado do que quando ele tem um puta favoritismo e leva 3-0 da LDU. Não, assim, o Palmeiras, ele me preocupa em alguns pontos quando joga em casa nessa... É que assim, o 2025 foi um caso à parte, né? Mas você pega, por exemplo, a campanha principalmente de 2021, 2020. Eu vou semifinal contra o River fora. Ah, mas estava sem torcida. Ok. Mas fora, o Palmeiras fez uma partida e no Allianz Parque o Palmeiras pipocou. O Palmeiras flertou muito com uma eliminação ali de uma forma que não tem um palmeirense que não se esqueça da gratidão ao VAR naquele ano de 2020. 2021, o Palmeiras faz uma partida muito aquém em casa contra o Galo. Que é a partida, inclusive, se eu não me engano, que o Hulk perde um pênalti no Allianz Parque. Sim. E lá, e aí detalhe, o Palmeiras sem torcida. Que aí no jogo lá em Minas, autorizaram a torcida presente, que era a torcida do Galo.
e aí à frente a torcida do Galo, o Palmeiras faz um jogo duro, não foi um jogo vistoso, mas um jogo duro, luta até o fim, e aí com a entrada do Veron, né, sai a jogada que sai o gol do Dudu. E aí o Palmeiras classificado, tudo bem com o regulamento embaixo do braço, mas aí não tem culpa nenhuma disso. Só que o Palmeiras, essa questão de melhor campanha, parece que deixa o Palmeiras de 2022 em diante um pouco relaxado e apostando muito em buscar o resultado em casa. Um exemplo, contra o Atlético Paranaense. Se você pega o jogo de ida contra o Atlético Paranaense lá, o Palmeiras faz uma partida muito ruim, muito mal. E aí consegue até um futebol para reverter o placar, mas aí o Murilo expulso, né? E aí acontece toda a tragédia. Porém, o Palmeiras poderia muito bem. A impressão que dá que se tivesse o jogo de ida no Allianz Parque, iria com uma postura diferente lá na Arena da Baixada. E isso também em 2023. O Palmeiras, uma partida covarde lá na Argentina contra o Boca. E aqui no Allianz Parque, parece que o Abel tem aquela questão do Endrick, mas o Palmeiras também com pouca ofensividade. Aí, em 2024, o Palmeiras covarde contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, vem com uma derrota de 2-1 e ainda tem um apagão no Allianz Parque, perde o jogo por 2-0 e aí quando acorda vai atrás, faz 2 gols, mas não é o suficiente para seguir adiante, né? Quase faz o terceiro ainda, mas foi uma reação que demorou muito. E 2025, o Palmeiras faz uma partida tenebrosa no Equador, tenebrosa, e não adianta usar a desculpa da altitude, porque o Palmeiras é um dos times que melhor tem desempenho entre os brasileiros em altitude, e chega no Allianz Parque, aí tem todo aquele sufoco para reverter o placar, que é uma história mágica, é bonito, mas deu para ver o quanto aquilo também sacrificou o time fisicamente, que aí depois foi todo quebrado para encarar os demais adversários numa briga direta pelo título, inclusive entre eles a final da Libertadores. Então, a impressão que eu tenho é que quando o Palmeiras decide em casa, aposta tudo jogando no segundo jogo. E aí não tem uma postura reativa no jogo de ida fora de casa. Talvez, se o Palmeiras não fizer a melhor campanha e tiver a decisão fora de casa, já tem uma postura melhor jogando no Allianz Parque e já entra em campo mais ligado no jogo de volta fora de casa, que também tem uma outra atmosfera de torcida, porque normalmente o Palmeiras também representa muito bem como torcida visitante. Não falando do Allianz Parque, porque o Allianz Parque contra a LDU também teve uma atmosfera incrível, mas o Palmeiras, ele, em questão de pressão, fora de casa, a torcida representa muito bem também. Então, a impressão que eu tenho é isso, quando o Palmeiras ele tem a melhor campanha e decide em casa, as primeiras partidas ele entra com uma postura muito covarde ou uma postura muito relaxada, né? E isso acaba prejudicando o resultado que você tem que correr atrás em casa e nas últimas vezes não deu certo, só contra a LDU. Ó, eu tava olhando aqui o chat. Não pense que eu não fico de olho em vocês, não. Eu tô olhando aqui. As mensagens estão rodando aqui, que a gente tá... Os caras estão aqui arrumando outras coisas na produção, nós vamos rodar a mensagem agora. Mas eu vou falar um português bem claro do que as pessoas estão pensando do jogo contra o Júnior Barranquilla amanhã. O público, 98% deste público, está cagando para Palmeiras e Júnior Esse é outro Barranquilla fato. amanhã. Eu não, porque eu gosto de Libertadores, entendeu? Agora, vocês, o negócio de vocês é pancada no derby, entendeu? Os caras, se amanhã tomar 10-0 do Barranquilla e ganhar de 0,5 do Corinthians, é o que o torcedor do Palmeiras quer na semana. Não adianta. Infelizmente, por mais que eu tenha a obsessão da Libertadores, eu sou um cara doente por Libertadores, eu fico xarope de raiva quando perde jogo, quando empata em jogo de Libertadores, eu fico com raiva, com ódio, eu detesto, quero ganhar sempre. Sou um cara que eu cresci alimentado por essa frustração de ser zoado na escola, por os rivais aí que ganhavam Libertadores e tudo mais. Aí quando o Palmeiras ganhou, puta, foi uma hora êxtase da minha vida, naquele 16 de junho de 99 no Parque Antártica, parará, enfim, puta, nossa, Libertadores pra mim é um negócio que pulsa na minha veia. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo perfeitamente o torcedor. E eu tenho toda a razão em relação ou te dou toda a razão em relação a essa análise. Perfumaria 18 pontos.
O que importa é o seguinte, nesse momento, ganhar do Corinthians domingo, ver rival tropeçar. Pega a tabela do Brasileiro pra mim. Pega aí, dona Vicky. Pega a tabela da próxima rodada do Brasileiro. Vamos lá. Vamos pegar essa tabela do Brasileiro aqui. Pra começar aqui, ó, o Anderson. Mas concordo que em todas essas disputas nós temos um padrão. Sempre primeiro jogo, o Palmeiras vai pra cozinhar o jogo, volta com empate perdendo de pouco. O Abel sempre amarra o time na ida. Sim, Anderson, é verdade. E aí eu não acho legal isso, não. Porque sempre tem alguma coisa, né? Se bem que eu trouxe aqui pra vocês outros cenários em que o Palmeiras não teve muito assim, e aí alguns ganhou, outro não. Fala assim, que derby é derby. Domingo é ganhar, afundar o cara. Eu quero a caneca. Então, Mensone, faz a força-tarefa pra gente chegar a 50 mil inscritos. Mas acho que esse menino, pelo menos uns 30 milhões de euros, o Palmeiras vai conseguir negociá-lo. Acho que é mais ou menos por aí a ideia do Palmeiras. E o Eduardo Conceição, esse é outra joia da base, hein? Esse menino, só 16 anos, ainda não jogou no profissional, já tem sondagens, clubes estão pensando em torno aí já fizeram proposta, né? Em torno de 25 a 20 milhões de euros, o Palmeiras não negocia. Quantas horas você passa sentado por dia? Se são muitas, sua cadeira... Nesses 20 milhões de euros, o Palmeiras não negocia nesses termos desse jogador. É outro jogador muito promissor, esse Eduardo Conceição, joga muito, ainda não apareceu no time profissional, né? Jogando no time profissional, mas é um menino muito promissor e que daqui a pouco vai pintar no profissional também. Mas já desperta interesse de clubes europeus aí que estão de olho nessa mais uma joia da base. Realmente é um menino de muito talento, de muito futuro, fazedor de gols, drible fácil. É o que o mercado europeu procura, né? Drible fácil, essa habilidade que é característica aqui, né, do futebol brasileiro. Jogador irreverente, que faz gols. Então é um jogador que está muito valorizado, só há 16 anos. E o Palmeiras espera, claro, com maior participação desse menino no profissional, eu não tenho dúvida que vai valorizar ainda muito mais esse menino, porque realmente tem uma capacidade incrível de drible, fazedor de gols. Não pintou no profissional, mas é uma joia da base esse menino. Esse menino aí é na casa também. O Palmeiras vai conseguir uma valorização muito forte desse menino. Já recusou 25 milhões de euros. E eu acho que o Palmeiras pensa em torno dos 40 também. Olha só o montante de dinheiro que o Palmeiras pode conseguir com negociações já nessa janela, hein? Porque o Eduardo Conceição tem 16 anos. Já tem contrato profissional, o Palmeiras já está protegido. O Belé tem 19 anos. Outro menino está sendo assediado. Então, são as joias do Palmeiras. E esses meninos não tem nem histórico no profissional ainda, hein? Não tem nenhum histórico assim no profissional. O Eduardo Conceição, nem estreou ainda. O Eric Belé tem aí 5 jogos, mas ainda não se firmou no time titular, não teve muitas oportunidades, mas pela seleção de base já está valorizado esse menino e já tem proposta, já tem grandes clubes europeus atrás desse menino. Liverpool, PSG, né? E o Parma já é num outro escalão, né? E o outro menino da base também, esse aí já mais consagrado, né? Esse já realmente jogando muita bola, o Alan. O Alan tem 21 anos, jovem ainda também, né? Mais uma dessas revelações da academia do Palmeiras, essas crias da base que não param de surgir, que não param de despertar interesse, né, de clubes europeus. Mais um jogador muito talentoso, característica de futebol brasileiro, né? Um jogador que joga pelo lado, no 1 contra 1, irreverente, fazedor de gols, driblador, traz para dentro para bater. Muito bom jogador esse Alan, muito bom jogador, só 21 anos. E também o Palmeiras já recusou 35 milhões do Napoli. Foi essa oferta. O Napoli chegou a princípio com 30, chegou a 35 milhões. Não é pouco não, hein? 35 milhões, o Palmeiras recusou 210 milhões de reais. O Palmeiras recusou pelo Alan. Esse joga mais, né? Esse é titular hoje do time do Abel, joga ali pelo lado direito, um menino de muita habilidade, fazedor de gols, menino que traz para dentro, finaliza muito bem. E o Palmeiras espera aí em torno de 40, 45 milhões. E olha que o Newcastle já está querendo mandar uma proposta. Acho que nessa janela já vai chegar algo em torno de 40 milhões, pelo menos, para o Palmeiras. Newcastle já demonstrou interesse. Essa proposta de 35 foi do Napoli que o Palmeiras recusou. E acho que nessa janela agora,
do meio do ano, o verão europeu, onde os clubes realmente fazem as maiores contratações, e eu acho que o Alan deve ir embora, deve ir embora. E nós estamos falando de 3 garotos da base, o Eric Belé, o Eduardo Conceição e o Alan também, que podem render para o Palmeiras. Desses aí, só o Alan, né, é titular hoje do Palmeiras, já jogou mais. Podem render para o Palmeiras na casa aí, né, se o Palmeiras conseguir esses valores que está pedindo aí no mercado, 100 milhões de euros, que daria aí 600, mais ou menos 600 milhões de reais. Por 3 garotos, o único titular é o Alan, né? Olha como essa base do Palmeiras, como aparecem joias realmente nessa base do Palmeiras, e o Palmeiras com 3 atletas aí pode faturar aí no ano 600 milhões de reais. É muita grana, hein? Isso nós só estamos falando dos garotos da base. Ainda o Flaco Lopes está sendo muito assediado, vai para a Copa do Mundo. É outro jogador que daqui a pouco pode chegar uma proposta em torno de 40, 50 milhões de euros, que é o que o Palmeiras espera de uma negociação com o Flaco Lopes. Aí o Palmeiras bateria na casa de 140, 150 milhões nessa próxima janela, a janela do verão europeu, que é onde realmente os clubes contratam, porque vai começar a temporada, e aí é no momento de formação dos elencos lá dos clubes. Então o Palmeiras, nessa próxima janela, eu acho que pode acontecer muita coisa de venda de jogador. É claro que vai ter chegadas também, né? O Palmeiras está olhando o mercado, o Nino está praticamente certo, o Palmeiras continua vendo Almada, Luiz Henrique, são jogadores que o Palmeiras está de olho no mercado. E para isso, claro, precisa vender. Mas se vender esses 3 garotos, que só o Alan vem jogando como titular, e ainda tem o Flaco Lopes, faturar em torno de 140, 150 milhões de euros, quer dizer, o Palmeiras tem um caixa muito forte para ir para o mercado repor esses jogadores, dos quais só o Alan é titular. Então a perspectiva aí de ter um Palmeiras ainda mais forte depois dessa janela do meio do ano, da Copa do Mundo, do verão europeu, é muito grande do Palmeiras ainda para o final da temporada, né? Depois onde afunila a Libertadores, afunila a Copa do Brasil, final de Brasileirão, o Palmeiras tem um elenco ainda mais forte desse começo de temporada, que o Palmeiras já faturou o Paulista, é líder do Brasileiro e agora vai estrear na Libertadores. Então, um ano que promete muito para o Palmeiras, até em função de contratações, de arrecadação e também para fortalecer o elenco e continuar brigando por títulos. É isso aí, família Palmeiras. Vocês estão acompanhando aí, vemos todas as últimas informações do Verdão, que logo mais enfrenta aí o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Nicolete com informações direto lá da Colômbia. A gente viu uns trechos do treinamento do Palmeiras aí, Vitor Roque e Paulinho treinando. Mas a previsão é que Vitor Roque atue por alguns minutos para ele pegar um ritmo, porque domingo a gente vai precisar muito dele, ainda mais que a gente não vai estar com áreas, né? O Verdão enfrenta um Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo dificílimo, um clássico, e a gente vai precisar muito do Vitor Roque. Agora vamos ver as condições físicas dele, pensar primeiro aí no Júnior Barranquilla, mas o Palmeiras aí nessa toada muito forte aí de jogos seguidos, muitos jogos difíceis, jogamos na Bahia, um campo extremamente difícil, torcida lá, muita pressão, muito calor, e tem alguns jogadores que estão jogando aí quase os 90 minutos, né? Como o Marlon Freitas, o Andréas. Então o Abel vai ter que dosar esses atletas, entrar Evangelista e tudo mais. Felipe Anderson tá com poucos minutos, entrou bem lá na Bahia também, para ele conseguir os 100% aí dos jogadores contra o Corinthians, né? Vamos aguardar. E o Paulinho aí só viajou, tá treinando, mas o importante é tá treinando e logo, logo o Paulinho aí vai voltar a vestir a camisa do Verdão. E o trechinho do Felipe Facincani no link Alviverde, Cavic, falando bastante sobre o retrospecto do Verdão na Libertadores. Tem essa questão que todo ano quase o Palmeiras faz a melhor campanha, né? Isso é muito bom porque decide os jogos em casa, mas em algumas temporadas aí a gente não conseguiu aproveitar o fator casa, muito pelo fato das idas, né? Do jogo da ida, o Verdão não ter jogado tão bem, ter ficado muito recuado e tudo mais, acabou perdendo por uma desvantagem muito grande e não conseguiu reverter em casa. Aí o ano passado a gente conseguiu, nós perdemos fora por uma desvantagem, estava um jogo dificílimo, 3-0 foi a ida, mas a gente sabe que lá contra a LDU em Quito tem altitude e tudo mais, lá é muito difícil jogar mesmo, e a gente conseguiu reverter no Allianz. Agora, para mim, eu acho muito vantajoso tentar fazer essa melhor campanha, né? Decidir todos os jogos em casa até a final, porque a gente sabe que no Allianz
tem a questão do gramado, a torcida, a pressão, a gente é muito forte, então vale a pena tentar fazer essa melhor campanha, né? A gente vai ter vários concorrentes na competição, a gente sabe que o nosso maior rival, o elenco mais forte aí é o Flamengo, então a gente tem que começar com o pé direito aí contra o Júnior Barranquilla, que não vai jogar no seu estádio, porque vai ser a final da Sul-Americana lá. E tá reformando, a gente vai jogar em Cartagena, mas aí todos os ingressos vendidos. A gente tem que ir pra cima lá, também vai ser muito quente. Eles têm um time muito físico, né? Que vão tentar fazer essa pressão inicial. O Palmeiras tem que segurar e depois trabalhar a bola e fazer o nosso jogo aí. Beleza, família Palmeiras? E no final aí o Veloso falou sobre aí toda a questão das vendas. O Alan pode ser vendido, também acho. E o Flaco também depois da Copa, ainda mais se ele fizer uma boa Copa, grandes chances aí do Flaco deixar o Verdão. E ele falou que Nino praticamente acertado com o Verdão e o Verdão monitora ainda Luiz Henrique, Thiago Almada, enfim. Eu acho que se o Alan e o Flaco saem, com certeza vai ter reposição e uma reposição à altura do Verdão. Beleza, família Palmeiras? Vamos aguardar os próximos dias, próximos capítulos e foco na Liberta. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.